Oi, meu povo, tudo bem? Boa tarde. A nossa aula de hoje é sobre conflito, né? Não tem como a gente falar de relação humana sem falar de conflito, né? Faz parte da essência das nossas relações. Quando a gente se relaciona com outras pessoas, né, sempre vai existir um choque de ideias, né? Sempre vai existir uma diferença de opiniões. E isso é super comum, né? Até porque cada pessoa tem suas crenças, cada pessoa tem sua forma de ver o mundo, cada pessoa tem a sua moral, tem os seus valores, né? Desconfie daquelas pessoas que concordam 100% com você em tudo. Não, é muito raro isso existir, né? Então, assim, gente, o conflito, ele é conflito, existe desde a evolução, né, do homem ao longo dos séculos. E é um fenômeno realmente inerente, né, das relações sociais e das relações pessoais. E quando a gente fala disso, né, a gente não fala só de relacionamentos afetivos, de relacionamentos familiares, de relacionamentos de amizade, não. Isso aí atinge a nossa vida organizacional e profissional no local de trabalho. Por isso que a gente precisa estudar, né? Porque a gente vai passar por diversas situações conflituosas no nosso local de trabalho, certo? E as organizações de saúde, gente, em si, elas são potenciais locais propícios a ocorrências de conflito. Por que, Jéssica? Primeiro, né, é uma grande variedade de profissionais de diferentes áreas, trabalhando com a mesma pessoa, o mesmo paciente, com visões totalmente diferentes, diferentes níveis de formação. Lá tem o técnico, tem o auxiliar, tem o enfermeiro, tem o médico, tem o especialista. E acaba que isso também pode gerar conflito. Turnos ininterruptos, vocês sabem, né, que infelizmente a nossa remuneração enquanto profissionais da saúde é lamentável, péssima. Então, para a gente conseguir ter um salário mais digno, a gente precisa muitas vezes trabalhar mais do que deveria, do que conseguiria, né? E sem falar a questão da individualidade, né? A questão dos diagnósticos, dos prognósticos prováveis para cada paciente, sob a ótica de cada profissão, de cada profissional. Tudo isso são coisas, gente, que podem gerar conflitos, certo? E como é que a gente gere esses conflitos, né? Como fazer gestão de conflitos? Vamos aprender um pouquinho sobre isso, tá? A necessidade de adquirir e desenvolver competências para resolver ou negociar as divergências de opiniões individuais dentro da equipe de saúde constitui uma ferramenta imprescindível para gerir interrelações e situações conflituosas de forma competente, visando um atendimento em saúde com qualidade e eficiência. E isso requer, né, um envolvimento coletivo dos diferentes profissionais. Não esqueçam que os conflitos eles podem existir tanto na equipe de saúde, né, entre os profissionais, como também com os usuários, os pacientes de vocês. Né? Vocês podem entrar em situações de conflito com os familiares dos pacientes. Então, assim, para todo lado pode vir conflito. E a gente precisa saber administrar essas situações que vão ocorrer com muita frequência no cotidiano de vocês. Vamos imaginar. Vocês vão estar no hospital. Lá, todo mundo que vai estar lá vai estar fragilizado. Porque quem é que gosta de ficar doente, gente? Quem é que gosta de se internar? Até hoje eu não conheci ninguém ainda. Então, vocês imaginem aí, né? Você já está numa situação de adoecimento, sentindo dor na maioria das vezes, internado, esperando, porque você tem que esperar para ser atendido na maioria dos hospitais. Aí você imagina você passando por tudo isso, né? Às vezes tem pessoas que elas vão sim, né, descontar toda aquela situação estressora no profissional que está atendendo. E quem é a linha de frente, quem é que chega primeiro, que todo mundo grita com o técnico, com o auxiliar de enfermagem, com o enfermeiro, mas não fala nada pro médico, né? É incrível. Todo mundo na frente do médico toma um calmante, fica belíssimo, pleno calmo. Muito raro, né? Eu sempre gostava de dizer que é uma magia dos médicos, que eu sempre observava no hospital. O paciente estava lá, super insatisfeito, né?
descontando tudo na equipe de saúde, sobrava até para a psicóloga, coitada, que tinha nada a ver, aguentava abuso. Mas quando o médico chegava, acontecia uma mágica, gente, vocês não têm noção. Aquele paciente, aquela raiva, parece que tinha sido vacinado contra a raiva desaparecia imediatamente, um negócio mágico mesmo, é incrível. Por isso, né, que os médicos às vezes se acham deuses de jaleco, né, porque a gente coloca eles nesse papel, né, a gente enquanto paciente, a gente enquanto colegas, né, eles são profissionais da saúde que tem seu valor, como todos nós temos, certo? E a gestão de conflitos, gente, independentemente da origem, ela tem que contemplar a seleção e a implementação das medidas mais adequadas para cada situação, né? Evitando a eliminação ou a evitação. Como assim, Jéssica? Nem sempre as ferramentas que eu utilizei para resolver conflito A vai funcionar com conflito B, certo? E eu tenho que eliminar a causa do conflito, que é, eu vou eliminar meu paciente, que foi o motivo do conflito, eu vou eliminar meu colega, não posso, né? Fazer com que alguém seja demitido. Ou evitar, passar panos quentes, fingir que aquilo nunca existiu. Não, a gente tem que tentar resolver aquele conflito de forma clara, de forma segura, com muito diálogo. E a gente vai aprender algumas coisas. Sobre conflito, gente, tem muitas definições, né? Eu trouxe duas aqui. O primeiro autor, Thomas, ele fala que o conflito é descrito como um processo de incompatibilidade e de confronto, desencadeado quando uma das partes percebe que a outra tenha prejudicado ou afetado negativamente. Já esses outros três autores aqui dizem que conflito ou situação conflituosa é percebido como uma divergência de ideias, né? Ou interesses entre os indivíduos envolvidos. Vocês estão vendo? O primeiro autor diz que conflito é só quando uma parte se percebe que foi prejudicada, percebe de forma negativa. Já o segundo autor, ele diz que basta ter divergências de ideias e de interesses para acontecer conflito. E eu concordo plenamente com os dois. Tanto ele vai existir na situação negativa, na situação em qual uma das partes foi prejudicada, como também basta com que as pessoas pensem diferente para que o conflito venha a existir, ok? E o conflito, gente, ele tem diferentes níveis de gravidade. Eu trouxe aqui alguns para vocês. Foquem nisso aqui, questãozinha de prova, viu? Olha aí, eu dando dicas, gente, sou muito boazinha, viu? Pense, vocês são muito sortudos. Tô brincando, vamos lá. Mas é uma questão para vocês terem atenção, tá? Isso aqui provavelmente cai na prova. Conflito latente, meu povo, né? Não há consciência da existência do conflito e não é algo explícito. É aquela coisa, né, que o santo não bate, aquela história, fulano não cheirou bem no meu nariz, que tem esses dizeres assim, né, que, tipo assim, você sabe que não tá tudo bem, que tem algumas faíscas ali naquela história, mas não é algo explícito, não é algo claro. Aí é o primeiro nível de gravidade, um dos níveis. Outro nível, conflito percebido. Apesar das partes envolvidas perceberem a existência de conflito, ainda não existem manifestações declaradas. Por exemplo, eu sei que eu não me bati com você, que eu não concordo com suas ideias e nem você com as minhas. Em nada, nós não concordamos em nada, certo? Mas só quem sabe disso sou eu e você. O resto da equipe ainda não percebeu, a gente não deixou transparecer essa nossa diferença. Conflito percebido. Ok. Conflito sentido, onde já fica evidente a emoção que atinge ambas as partes. É quando vocês percebem, olha, a professora Jéssica não gosta de fulana de tal e fulana de tal detesta a professora Jéssica. Isso aí fica, todo mundo sabe. Pronto. Conflito sentido. E conflito manifesto, que além de afetar ambas as partes, é percebido por toda a equipe e interfere na dinâmica da organização. Por exemplo, eu sou a psicóloga A, tem a psicóloga B. E eu não me dou bem com a psicóloga B. E eu já disse para a moça que faz a escala que não me coloque no mesmo plantão que a psicóloga B, porque eu não gosto de trabalhar com ela. Isso aí já está interferindo na dinâmica da organização. Né? A empresa, a equipe está tendo que se adequar a nós duas por conta das nossas diferenças. Aí já é um conflito manifesto, certo? As próprias características, gente, que compõem as instituições de saúde tornam elas uma organização complexa, né?
podendo conduzir à existência de situações discordantes e incompatíveis, né? O próprio ambiente hospitalar, as diferenças de especialidades, as diferenças de profissionais, né, de áreas diferentes, certo? A elevada estrutura, né, diferenciada dos hospitais é representada em parte pela presença de profissionais com elevado nível de classificação. Por exemplo, em JF tem médicos que são doutores, né? Você sabe que doutor não é médico, médico é médico. Doutor é quem tem doutorado. Então, você vai ver vários médicos lá no JF que são doutores, que além do curso de medicina, da residência, eles são doutores. Eles estudaram muito sobre aquela área ali que eles trabalham. Então, assim, é um nível de qualificação altíssima, né? Acho que depois do doutorado só tem o pós-doc. E é muito raro o pós-doc, certo? Pela autonomia conseguida, né, em coordenação com normas externas e códigos profissionais, pela complexidade, pela especificidade do trabalho dos profissionais, pela distribuição do poder, pela progressão na carreira baseada em critérios de competência profissional, entre outros. Por exemplo, olha, gente, eu acho que a gente tem que ter muita humildade, muito discernimento para a gente saber se colocar no lugar da gente. Primeiro, eu sou psicóloga, trabalho com urgência e emergência. Mas vocês me digam uma coisa, pelo amor de Deus, né? Chega uma pessoa com o braço todo escangalhado no hospital, fratura em 3 lugares, fratura exposta, aquele ruma de sangue. Aquela pessoa, ela vai precisar primeiro dos cuidados dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros e dos médicos ou da psicóloga, gente, né? Isso é óbvio, mas tem profissional que não entende esse lugar, né? Do mesmo jeito que não é para você, né, ir para um paciente de cuidados, você técnico de enfermagem, né, para um paciente de cuidados paliativos, o paciente que está ali só para ter uma morte menos difícil, você ir lá e dizer que ele só está naquela situação porque é falta de Deus. Né? O trabalho, ali é trabalho do psicólogo, ajudar a pessoa a enfrentar aquela condição. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter muito discernimento e muita humildade para entender que é cada um no seu lugar. Dá para trabalhar todo mundo junto, mas tem coisas que competem a cada profissional. Então, eu jamais iria me meter, né, no braço do homem lá. Meu senhor, me diga aí o que é que você está sentindo além da dor. Pelo amor de Deus, né? Então, a gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter essa humildade de entender. E isso é ética também. A gente entender que tem a hora certa da gente intervir. É você ser um bom profissional, certo? E isso, você não saber fazer isso, gera conflitos, né? Por exemplo, quando eu estava na UTI neonatal, minha filha nasceu muito pequenininha, prematura, baixíssimo peso, as chances de sobrevivência dela eram mínimas e eu tinha acabado de parir, né? Estava